Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química do Poliedro e hoje eu vou te ajudar a resolver essa questão. Vamos lá! Essa questão ela fala o seguinte, né? Que estalactites e estalagmites se desenvolvem em cavernas constituídas por carbonato de cálcio, que é pouco solúvel em água. Essas formações ocorrem quando a água da chuva, ao percorrer as rochas, dissolve parte delas, formando bicarbonato de cálcio. Bom, gente, é legal fazer essa observação porque quando a água, então, interagir, né, com o carbonato de cálcio, a gente vai ver que essa interação, assim, não vai ocorrer uma dissolução tão grande, porque ele tende a ficar no estado sólido, tá bom? E a gente já vai ver, o KPS vai mostrar essa tendência pra gente, tá? Ele fala assim, né, que uma fração desse bicarbonato de cálcio converte-se novamente em carbonato de cálcio. Então, mesmo que uma parte seja dissolvida formando bicarbonato, ele ainda volta a ser carbonato de cálcio, tá? Originando as estalactites e as estalagmites, beleza? Então, ele tá contando a história. Vamos ver o que de fato ele pergunta. Considerando a situação exemplificada acima, ele dá o dado do KPS, tá? E ele pergunta na letra A, qual a solubilidade em água desse carbonato de cálcio em gramas por litro? Então, a primeira coisa é a gente notar a unidade de medida. Por quê? Porque quando a gente for fazer a nossa conta de KPS, né, olhando para as concentrações, enfim, achar essa solubilidade, a gente vai sempre achar em mol por litro. Então, a gente não pode se enganar que ao final de calcular utilizando esse KPS, transformar esse valor de solubilidade que a gente encontrou para grama por litro, tá bom? Como eu vou fazer isso? Então, ó, a equação, né, do equilíbrio desse carbonato de cálcio é essa aqui. Formando, então, cálcio 2+, e CO3 2-. E aí, né, gente, o que eu representei aqui? Ó? Eu representei a solubilidade como no CNSS. Então, se uma pequena parte, né, que é a parte que vai ser solubilizada em água, deixar de ser sólida, pela proporção de 1:1, essa mesma parte que deixou de ser sólida, que foi solubilizada, é a mesma quantidade em relação à formação do cálcio 2+, e será a mesma quantidade em relação à formação do carbonato, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, por quê? Porque na hora de a gente montar esse nosso KPS, a gente tem que ver as proporções, né, que acompanham a formação desses íons. Como é 1:1, qualquer parte que deixa de ser sólida vai ser formada na mesma quantidade em mols de cálcio e na mesma quantidade em mols de carbonato, tá bom? Montando o KPS, então, como eu só tenho 1:1, todas essas minhas concentrações, a concentração de cálcio, a concentração de carbonato, vai ser elevada a 1, por isso que eu não indiquei aqui. Substituindo, então, essas concentrações pela essa quantidade de solubilidade que vai ocorrer, mas eu não sei qual é, eu vou ter, então, que o KPS vai ser essa quantidade de solubilidade do cálcio, certo? Pela essa proporção, vezes a concentração do carbonato, que nos dá essa quantidade de S, que é a quantidade que também vai ser solubilizada. Resolvendo esse KPS, eu vou ter que o KPS vai ser S ao quadrado, tá? Porque S vezes S é S ao quadrado. O KPS, eles nos deu no exercício, que é 4,9 vezes 10 menos 9. Então, eu substituí e tive esse carinha aqui. Observe que para a gente tirar a raiz do jeito que tá, daria um pouco de trabalho. Então, o que eu fiz? Eu olhei que 4,9, se eu multiplicar por 10, eu fico com 49. E tirar a raiz de 49, fácil, porque é 7. Então, o que eu fiz? Eu peguei um zero daqui e joguei para a esquerda. Então, eu transformei esse 4,9 em 49 vezes 10 a menos 10. Beleza? E agora, se eu tirar a raiz de 49 vezes 10 a menos 10, é a mesma coisa que tirar a raiz de 49 vezes raiz de 10 a menos 10, que é 10 a menos 5. Então, resolvendo essa continha, eu tenho que esse S, que é o valor da solubilidade, vai ser 7 vezes 10 a menos 5 mol por litro, tá bom? Então, essa é a quantidade de carbonato de cálcio que está deixando de ser carbonato de cálcio e está virando Ca2+ e CO3 2-, tá? Acabou o exercício? Não. Se você parasse aqui, sua questão estaria errada. Por quê? Porque ele pede em grama por litro. Então, você precisa transformar essa concentração para grama por litro. Como a gente faz isso? Ó, a massa molar do carbonato de cálcio, você pode pesquisar utilizando essa tabela periódica, você vai observar que vai ser 100 gramas por mol, né? Fazendo a soma da massa molar do carbonato, mais o carbono, mais esses 3 oxigênios. Então, o que eu fiz? Ó, se 1 mol de carbonato de cálcio é igual a 100 gramas, representa 100 gramas, se eu tiver 7 vezes 10 a menos 5, quanto se representa em gramas? Resolvendo essa conta, eu vou ter que eu tenho 7 vezes 10 a menos 3 gramas de carbonato de cálcio, mas como o volume não mudou, é essa quantidade em 1 litro, tá? Então, a resposta aqui vai ser esse valor aqui.
A letra A, o item A, a resposta é 7 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, tá? É só converter mesmo. O litro eu não precisei converter, porque já estava na unidade que eu queria, só precisava converter em mol. Fechou? Para terminar o exercício, item B, ele pergunta qual é o efeito sobre a solubilidade desse carbonato de cálcio quando se adiciona Na2SO3. CO3, perdão. Gente, vamos pensar a primeira coisa, né? Esse carbonato de sódio, ele já vai ser mais solúvel que o carbonato de cálcio. Então, isso significa que eu vou ter íons comuns. Quem é comum nesse caso? Os íons carbonato. O que acontece quando eu já tiver íons comuns esse cara em solução? Eu não estou aumentando a concentração dele? Tô, porque eu tô colocando íons comum dele lá, né? Adicionando esse Na2 e SO3. O que vai acontecer com esse equilíbrio? Esse equilíbrio vai ser deslocado, então, para a esquerda, para a formação, portanto, de mais sólido. Então, quando eu adiciono esse Na2CO3, eu estou aumentando os íons comuns, no caso o íon carbonato, e estou deslocando para formar mais sólido, né? Então, eu tenho um aumento da quantidade desse sólido, portanto, diminuo ainda mais a solubilidade do carbonato de cálcio, certo? Porque a tendência dele vai querer, neste caso, ser mais sólido, porque eu estou deslocando para a esquerda. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos à disposição e bons estudos!